está chegando aí, nós vamos continuar hoje a página 10 do livro 3, tá? Vamos continuar hoje a página 10, ver o que dá para fazer. Estão vendo o livro aí, pessoal? Alguém fala aí, por favor. Sim, chega para ver o livro. Beleza. Bom, então vamos lá. Aí no livro, na questão 3, está lá: calcule mentalmente os valores a seguir e registre as estratégias utilizadas para facilitar o cálculo. Bom, isso aqui está na página 10, tá? Página 10. Bom, pessoal, para calcular aí esses valores, pessoal, na letra A ele pediu aí, ó, 10%, na letra B 20%, na letra C 15%, na letra D 5%, tá? Perceba que sempre é de 450, ó, ele quer que você calcule tudo relacionado a 450, porque ele quer que a gente use alguma estratégia aí, um cálculo mental, tá? Para poder descobrir esses valores. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, o primeiro na letra A é 10%, pessoal. A gente estudou na aula passada que 10%, basta você dividir o número por 10. Se você pegar o número que tiver lá e dividir por 10, ele vai ser 10%, tá? Então, se eu pegar 450 e dividir por 10, ele vai me dar 10% de 450, certo? E essa divisão aí, pessoal, ó, se eu fosse colocar 450 e o 10 aqui embaixo na forma de fração, daria para cortar zero. Então fica a forma mais fácil aí de você calcular mentalmente, tá? Então cortando esse zero aí, a resposta vai ser 45. Então 45 é 10% de 450. Com essa informação, pessoal, na letra B ele pediu 20%. Ó. Se eu já tenho 10%, pessoal, 20% vai ser o dobro, né? Ou eu poderia somar 45 mais 45, ou 45 vezes 2, tá? Porque se aqui ele me deu 10% e aqui é 20%, 20% é o dobro de 10%, tá? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar os 10%, tá? E multiplicar por 2, que viraria 20%. Então essa é a estratégia que eu vou usar aqui. Quanto é que deu 10% lá do número, pessoal? Foi 45, né? 45 vezes 2... só que vai dar 90. Então 90 é 20% de 45, tá? A estratégia que eu usei foi calcular 10% e multiplicar por 2. Na letra C ele quer 15%. Antes de eu fazer 15%, pessoal, eu vou calcular a letra D, que é 5%. 5% está mais fácil, tá? Bem aqui eu tenho 10%, ó. Para chegar em 5%, eu poderia pegar os 10% e dividir por 2, tá? Se eu pegar 10 e dividir por 2, o resultado aí vai dar 5. É página 10, pessoal, página 10, tá? Quem está perguntando aí a página 10. Então, se eu pegar na letra D 10% e dividir por 2, isso aqui vai dar 5%. Certo? Então, na questão eu tenho que 10% é 45. Tá bem aqui o 45, ó, é 10% na questão anterior. Se eu pegar 45 e dividir por 2, o resultado vai ser 22,5. Então, 22,5 é 5%. E como é que eu calcularia 15% então, pessoal? Se eu já tenho 5%, tá? Eu posso pegar esse 5%, eu vou escrever ele bem aqui, ó. 5% e multiplicar por 3. Quando eu multiplicar 5 vezes 3, aí ele vai dar para mim o resultado 15, tá? Então 5% vezes 3 vai dar 15%. Mesma coisa eu vou fazer na questão, usando a informação da questão de baixo aí. Se é 22,5, eu vou multiplicar isso por 3, tá? 22,5 vezes 3. E 22,5 vezes 3, pessoal, dá 67,5. Beleza? Então isso aqui é 15%. Então tá aí, ó.
Tá? A estratégia que eu usei eu vou marcar aqui com o marcador de texto para vocês enxergarem direitinho. Qual foi a estratégia na primeira? Ó? Divide por 10, foi a estratégia da primeira. Ele está pedindo que você descreva, ó, registre as estratégias utilizadas, por isso que eu estou marcando, tá? Aqui eu peguei 10% e multipliquei por 2 para achar 20%. Aqui eu peguei 5% e multipliquei por 3 para achar 15%. E aqui 10 dividido para 2 para achar 5%, tá? Então foi isso que a gente fez aí nessa questão. Ok, pessoal? Anotem aí, qualquer coisa vão me perguntando aí. Então essa é a questão 3 na página 10. Questão 3, página 10. Vamos lá. Na questão 4, meus amigos, ele está pedindo de novo que você calcule mentalmente os valores, tá? E registre a estratégia que foi utilizada para conseguir esses valores. Quando possível, utilize os valores calculados na questão anterior para facilitar os cálculos. Beleza. Então vamos lá. Na letra A ele tem 40% de 900. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui que vai facilitar o meu processo de cálculo. Não, parece que não. Eu posso usar aqui, ó, eu tenho 40 aqui com mais 2 daqui, pessoal, eu posso calcular a letra C, que é 42. É só fazer esse mais esse, vai dar 42, eu posso calcular o valor da letra C. Mas para isso eu preciso calcular primeiro a letra A e a letra B. Então vamos lá, primeira estratégia que eu vou usar, pessoal, eu vou calcular 10%, tá? 10% do número. Para isso, lembra que 10% basta dividir por 10, tá? Então, calcular 10% e depois que eu tiver 10%, eu multiplico por 4, porque aí vai dar os 40%, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro? Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer 10% vezes 4, que aí vai dar 40%, é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, pessoal, a gente já conversou. Como é que você calcula 10% de 900, pessoal? Basta você pegar 900 e dividir por 10. 900 dividido para 10 vai dar 10% de 900. Cortando o zero, eu tenho que 10% é quanto? 90. Mais 90, pessoal, é 10%. Eu preciso de 40%. Então, eu vou pegar os 90 e vou multiplicar por 4, tá? Então, se você fizer aí 90 vezes 4, vai dar 360, certo? Como aqui é quilograma, ó, kg, eu vou colocar aqui, kg. Então, eu tenho 360 quilogramas aí, é 40% de 900. O que foi que eu fiz? Calculei 10% e multipliquei por 4, que aí os 10 viraria 40%, tá? Então, 10% era 90, 90 vezes 4, 360. Então, essa foi a letra A. Fazer a letra B. Na letra B ele quer 2% de 900, pessoal. 2%, pessoal, eu poderia calcular 1% e multiplicar por 2, que aí viraria 2%. Mas como é que calcula 1%? Alguém lembra aí 1%? 1% tem que dividir por quanto? Tem que dividir por 100, tá, pessoal? Se você, nas aulas anteriores a gente viu isso. Tá, para calcular 1%, está aqui na página 9, lá na questão da tabela, a gente conversou sobre 1%. 1% basta você dividir por 100, tá? Então, se eu pegar 900 e dividir por 100, ó, corta, o resultado aqui vai ser 9. Como eu quero 2%, multiplica por 2, isso aqui vai dar 18 quilogramas. Então, 2% de 900 é 18 quilogramas. Como na letra C ele quer 42%, pessoal, ele quer 42%, eu posso pegar 40% mais 2%, essas informações eu tenho, tá? Tá aqui, ó, 40%, ó, dá 360 mais 2%, tá bem aqui, ó, 18, tá? Então, quando você fizer 360 mais 18, eu vou achar 378 quilogramas. Esse aqui é 42%. E por último, 5,5%. Pessoal, 5,5%, eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho aqui 1%, que é 2, tá? Eu vou pegar 1%. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Eu vou pegar 1%
eu vou pegar 1%, vou fazer vezes 5, que vai dar 5%, e vou pegar 1% e vou dividir por 2, isso aqui vai dar 0,5%. Tá? Com essas informações aí, no final, o meio mais 5 é só somar, vai dar 5,5. Tá? Então vai ficar assim, 1% quanto é que é, pessoal? 1% é 9. 9 vezes 5, que vai dar 45. E 1%, que é 9, dividido por 2, que dá 4,5. Tá? Então eu tenho aí 45 mais 4,5. Somando tudo isso, eu vou achar o resultado final aí de 49,5 quilogramas. Esse aqui seria 5,5%. Tá? Então tá aí as estratégias que eu utilizei para calcular. Vou marcar aqui as estratégias que eu usei, tá? Quais foram as estratégias? Na primeira, 40% é 10% vezes 4. Na letra A. Na letra B, 2% é 1% vezes 2, dá 2%. Na letra C, 42% é 40% mais 2%, dá 42%. E na letra D, 1% vezes 5, que dá 5%, e 1% dividido por 2, que dá 0,5%. Tá? Aí somando vai dar os 5,5%. Beleza? Então, a estratégia aí que a gente utilizou para calcular essas informações, tá? Anote aí para a gente continuar. Tá. Então, vamos lá na questão 5. Questão 5, responda. Aí ele está dizendo para você, se 20% de uma quantidade é 50, quanto é 100% dessa quantidade? Pessoal, essa questão aqui, ela já começa dizendo que 20%, ó, não é tudo, tá? É só 20% de determinada quantidade aí equivale a 50. Então, quanto é que seria a quantidade toda? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Eu não sei que número é, eu só sei que 20% dele é 50. Quanto é que seria esse número todo? Bom, Tio, que página eu estava tomando café? tá, essa aqui está na página 10, livro 3. Tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Você vai ter que pensar numa estratégia que faça 20, você só pode multiplicar ou dividir, tá? Um número que multiplicando 20, ele chega em 100%. Então a gente vai ter que pensar primeiro nessa estratégia. Que número é que eu vou multiplicar o 20 para ele virar 100%? Que número seria, pessoal? É tio, livro 3, não é livro 4, não? Opa, desculpa, livro 4, isso mesmo, livro 4, perdão. Sim, que número seria para fazer o 20 virar 100%? 20 vezes quanto para dar 100%? Nada? Pessoal, vezes 5, tá? Se você fizer 20% vezes 5, isso aqui dá 100%, tá? Então ele quer que você diga qual é a quantia. Se 20% vale 50, quanto seria a quantia toda? Eu vou pegar os 50 e vou multiplicar por 5, tá? Se eu multipliquei a porcentagem por 5, eu também posso multiplicar o número por 5. Na verdade, eu devo multiplicar ele por 5, tá? Então, multiplicando 50 vezes 5, eu vou encontrar aí que o valor que eu estou procurando nessa situação aí é 250. Esse 250 vale 100% do número, tá? E 20% de 250 vai dar os 50 que ele informou aqui no começo da questão. Então, a estratégia que a gente vai usar nessa questão aqui, pessoal, é isso. Pensar em qual é o número que multiplicado pela porcentagem vai chegar em 100%. E aí a gente multiplica o número também por essa porcentagem, certo? Ó, pode ser multiplicação ou pode ser divisão, tá? Na letra B eu tenho 25% que virou 75%. Que número é que eu vou multiplicar o 25 para ele virar 75? 25 vezes quanto para ele dar 75? É 25 vezes 3, tá, pessoal? 25 vezes 3 dá 75%. Se eu multipliquei por 3 aqui, eu vou pegar o número que ele me falou que é 9, tá bem aqui, ó, 9, tá? 9 também vou multiplicar por 3, tá? Então aqui eu vou encontrar o valor 27.
Então 27 é 75% do número que ele tem aí nessa situação. Eu já não sei quanto é 100%, porque ele não me pediu essa informação, mas se eu precisasse de 100%, era só fazer 25% vezes 4, né? Então seria 9 vezes 4, daria 36, tá? Letra C. Pessoal, 140% do número é 56. Quanto é 35%? Agora eu tenho que fazer 140 virar 35, pessoal. Vai multiplicar ou vai dividir? Se ele reduziu, vai dividir, né? Agora por quanto? Vamos pensar aqui. 140 dividido por quanto para que ele dê 35%? Pessoal, 140 vai dar 35 se você dividir por 4. 140 dividido para 4 dá 35. Então, se eu dividir por 4 aqui, eu vou pegar o meu número, que é 56, e também vou dividir por 4. Tá? Quando você dividir aí 56 para 4, pessoal, o resultado vai ser 14. Então, 35% do número aí é 14. E por último, na letra D, eu tenho que fazer 80% virar 25%. Essa está mais difícil, tá? Eu vou ter que fazer duas operações aí. Se fosse 20%, por exemplo, daria para pegar 80 e dividir por 4. Nesse caso não dá. Como é que eu vou fazer 80 virar 25, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Eu vou primeiro fazer o 80 virar 5. Tá? Então 80 dividido para 16, pessoal, dá 5%. Então presta atenção, o que foi que eu fiz primeiro? Primeiro eu dividi por 16 aqui, ó. Porque ele virando 25%, eu posso multiplicar por 5 e ele vira 25%. Então qual foram os dois passos que eu fiz? Dividi por 16 e depois multipliquei por 5. Tá? 80 dividido para 16 dá 5 e 5 vezes 5 dá os 25 que ele pediu. Esse 25 é o que está aqui, ó, na questão. Então agora eu vou pegar o meu número, que é 512. Vou primeiro dividir por 16 e o resultado multiplicar por 5. Então 512 dividido para 16, pessoal. 512 dividido para 16 dá 32, deixa eu ver. 512 dividido para 16 dá 32, tá? 32. E agora eu vou pegar o 32 e vou multiplicar por 5. Quanto é 32 multiplicado por 5? 160. Então 25% do número que ele me deu aí, que eu também não sei qual é, porque não tem 100% dele, né? É 160. Tá? Então 80% é 512 e 25% é 160. Então essa aí, pessoal, essa página 10 aí, ela só está pedindo que você pense nas estratégias para resolver esses problemas. Ele quer que a gente faça a transformação das porcentagens, né? E aí você vai poder fazer essas transformações, inclusive com cálculo mental, se for possível, né? Dependendo da situação, fica bem mais fácil calcular 10%, divide por 2, calcula 5% e assim vai. Então, essa página está solicitando que você faça esse tipo de trabalho aí, tá? Então anote lá, qualquer coisa me pergunte aí. Pessoal, vamos lá. Só confirmar que o povo está chegando. Quem está chegando agora, estamos na página 11. Pessoal, lá na página 11, taxa percentual. Então lá na página 11 está dizendo assim: em geral, para facilitar os cálculos envolvendo porcentagem, utiliza-se a taxa percentual ou taxa centesimal, representada pelo símbolo I. Tá? Lembre desse símbolo I, pessoal, porque daqui a pouquinho eu vou precisar dele para o próximo assunto. Talvez a gente comece hoje ainda. Então essa taxa percentual aí, pessoal, ela é representada pela letra I, tá? Escrita na forma decimal. Por exemplo, 45%, tá aqui, ó, é a mesma coisa que 45 sobre 100, e se você dividir 45 para 100, você vai achar 0,45. Portanto, para se calcular 45% de um valor, basta multiplicá-lo por 0,45.
A gente poderia ter feito isso nas questões anteriores, tá? Como a partir de agora ele disse que pode ser feito, a gente vai fazer isso daí, certo? Então olha lá a primeira questão. Ele pegou em um abrigo, deixa eu baixar mais aqui essa questão. Então tá aí, a primeira questão. Em um abrigo para animais com 35 animais no total, olha lá. Ele me deu o total de animais, são 35, pessoal. Sempre que ele falar total, pessoal, é 100%. Então, o total de animais lá, 35, vale 100%. Sendo que 14 é cachorro e os demais são gatos, certo? Quanto é que são os demais, pessoal? Se 14 é cachorro, o total é 35, né? Se já tem 14, quanto é que falta para chegar nos 35, pessoal? Faltam 21. Então eu tenho 14, eu vou colocar assim, ó, C, cachorro, são 14 e G, gatos, são 21, tá? Então eu tenho 21 gatos e 14 cachorros aí nesse lugar. Beleza. Letra A, qual a razão entre o número de cachorro, C, e o total de animais? Eu vou colocar assim, ó, T, tá? Nesse abrigo, aí você vai lá e procura, né, as informações na questão, ó. C vale 14, são 14 cachorros para 35 animais. Então a razão é só escrever a fração, isso a gente fez no assunto do capítulo anterior aí, né, quando a gente falou de razão e proporção. Então 14 sobre 35 é o tanto de cachorro que tem para o total de animais, que é 35. Qual é a letra B? Qual o número decimal correspondente à razão entre o item anterior? Pessoal, o número decimal, pessoal, é o número com vírgula, tá? Então, nessa questão, o que você teria que fazer? Você teria que pegar o 14, tá? E dividir por 35. 14 dividido para 35, tá? Quando você fizer essa divisão aí, pessoal, você vai achar como resultado 0,4. Então, 0,4. Página 11. Livro 4, tá? Então, como aqui em cima está representado na forma de fração, pessoal, vou até escrever de novo. A fração seria 14 sobre 35, que é a mesma coisa que 14 dividido para 35. Quando você fizer essa divisão, esse resultado vai dar 0,4. Então, esse é o número decimal correspondente à razão anterior lá, 0,4, certo? Beleza, letra C, qual a porcentagem de cachorro nesse abrigo? Pessoal, 0,4 é quantos por cento? Quem é que consegue me dizer? 0,4 é quantos por cento? E aí? Olha como eu vou fazer, pessoal. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Nós já conversamos sobre isso. Porque o 4 tem um número após a vírgula aqui, ó. Então usa-se o 10 porque o 10 tem só um zero, certo? Se eu acrescentar um zero em cima e um zero embaixo, como é que eu faço isso? Multiplicando por 10. Lembra que eu posso multiplicar ou dividir, tanto de cima quanto de baixo. Como eu quero porcentagem, o de baixo tem que virar 100. Como é que eu faço 10 virar 100? Multiplicando por 10. Então, se eu multiplicar por 10, embaixo vai virar 100 e em cima vai virar 40. Isso quer dizer que esse número, então, lá é 40%. Tá? Então, qual é a porcentagem de cachorro nesse lugar? 40%. Certo? Comece a perceber já que 0,4 também te fornece essa informação, tá, pessoal? 0,4, ó, se você pensar bem, eu vou escrever ele aqui do lado, 0,4 por 100, pessoal, multiplicando por 100, ele andaria duas casas. Olha o que ia acontecer aqui, ó, ia fazer isso aqui, ó, 1, 2, ó, e apareceu o zero bem aqui, ó, que número é esse? 40%, tá? Então poderia ser feito desta forma aí também. Beleza, letra D, qual a razão entre o número de gatos e o total de animais do abrigo? Bom, lá no começo da questão, pessoal, a gente viu que gatos são 21. Então, eu vou colocar aqui nessa questão, 21, e o total de abrigos, total no abrigo, né? Deixa eu colocar assim, ó, G sobre o total, gatos sobre o total. Quantos são os gatos? 21. Qual é o total? 35, tá?
Então, letra D, qual a razão entre o número de gatos e o total de animais desse abrigo? 21 para 35. Letra E, qual o número decimal? Lembra que a gente fez agora na letra B? 21 sobre 35, você vai ter que dividir 21 para 35. Essa divisão vai dar 0,6. Quando você fizer a divisão aí, vai dar 0,6. E na letra F, qual é a porcentagem de gatos desse abrigo? Quem é que pode me dizer isso sem fazer conta? Pessoal, se só tem gato e cachorro lá, bem aqui ele me disse que cachorro é 40%. Quanto é que falta para chegar em 100%, pessoal? 60%, né? Então 60% é o total de... Aliás, ali em cima é cachorro, né? 40% é o total de cachorro. Então para chegar em 100 falta 60%, que seria o total de gatos, tá? Ou você poderia fazer a conta que a gente fez aqui em cima. 0,6, eu vou até fazer, ó, 0,6, tá? É a mesma coisa que 6 sobre 10. Se eu multiplicar por 10, vira 60 sobre 100, e isso é 60 por 100, tá? Então anote aí da forma que você achar melhor. Você também pode só fazer essa ideia que eu falei agora. Se 40% é o total de cachorro, o que sobrou é gato, então é 60% de gatos. Beleza? Anote aí, página 11. Já passou, pode passar. Tá? Beleza. Eu não. Já ou não, galera? Tem gente que está escrevendo ainda? Acabei de escrever. Tá. Pessoal, a questão 2, ela é bem simples aí, ó. Ela pediu para a gente fazer o que o livro informou lá em cima. Ó, aqui em cima ele disse assim, ó. Ele disse assim, ó. 45% é a mesma coisa que 0,45. Então, se você quiser calcular um número aí, 45% desse número, basta multiplicá-lo por 0,45, tá? 0,45 é 45%, beleza? Então, esse número aqui é a mesma coisa que 45%, tá? Lembra que ele tem aqui após a vírgula duas casas decimais, ó. 45 são dois números aí, então 0,45 é 45%. Então, lá na questão 2, ele disse assim: com relação ao resultado da questão anterior, responda. Responda, letra A, qual é o resultado da multiplicação do número total de animais? Ó, total de animais, lembra que era 35, né? Do abrigo por 0,4, que é 40%. Então, se eu tentar multiplicar 35 vezes 0,4, pessoal, o resultado dessa multiplicação aí, vocês podem fazer aí, dá 14, tá? O que é 14 na questão anterior, pessoal? 14 é a quantidade de cachorro que tem lá. Lembra disso? Então, 0,4, que é a mesma coisa que 40%, é a quantidade de cachorro. Ele disse mesmo na questão que 14 era a quantidade de cachorro que tinha lá. A gente até marcou isso lá no livro, tá? Na letra B, qual é o resultado da multiplicação do total de animais, que é 35, vezes 0,6? Lembra que 0,6 é a mesma coisa que 60%. Então, se você multiplicar isso aqui por 0,6, pessoal, o resultado vai dar 21. E você lembra que 21 é o total de gatos. A questão informou isso pra gente, tá? Então, aí ele só está provando para ti que quando você multiplica o número 35 por 0,4, que é 40%, tá? Ou 0,6, que é 60%, ele vai dar a quantidade que já foi informada lá, tá? Aqui 0,4 eu coloquei, pessoal, mas pode ser 0,40, aqui 0,60, tá? Então, se você multiplicar aí, ele vai dar o valor sem precisar calcular a porcentagem separadamente, tá? Isso aí você pode, sem problema, fazer multiplicação direta para dar o resultado aí. Então, anote aí a 2 para a gente conversar a respeito da 3. Sim. Beleza. Pessoal, aí na questão 3 está dizendo assim: a turma do 6º ano do Colégio de Maurício fez a seguinte pesquisa sobre o esporte predileto dos alunos, tá?
E aí ele disse lá na aula de educação física, ele disse assim, ó, futebol tem 25 pessoas que gostam de futebol, vôlei são 10, nenhum dos dois tem 5 pessoas e o total de alunos que foram consultados foi 40 pessoas. Esse 40 é a soma dessa galera aqui, ó, tá? Se você somar aí vai dar 40 pessoas, tá? Então ele deu essas informações e aí, passando para a próxima página, ele vai fazer as perguntas a respeito disso. Vamos passar aí para a página 12. Aqui em cima está dizendo, na página 12, qual a razão entre o número de alunos que preferem futebol e o número total de alunos que responderam à pesquisa? E aí, galera, como é que a gente faz essa? Razão é só escrever a fração, né? Ele quer o pessoal que prefere futebol, F, e o total de alunos, tá? Quantos preferem futebol lá, pessoal, na tabela? 25 pessoas. E qual é o total de alunos? 40 pessoas, tá? Então, na letra A é só escrever a razão aí, é só isso que ele quer. Na letra B, ele quer um número decimal, que corresponde à razão do item anterior. Então, se eu tenho no item anterior 25 sobre 40, número decimal é o número com vírgula. Para mim conseguir esse número com vírgula, eu vou ter que dividir 25 para 40, tá? Se você efetuar essa divisão aí, 25 dividido para 40, o resultado dá 0,625. Qual é o resultado, na letra C, qual é o resultado da multiplicação entre o número do item anterior da letra B, que é 0,625, vezes o total de alunos, que é 40. Pessoal, se você multiplicar 0,65 vezes 40, pessoal, adivinha, o resultado vai dar 25, que é o número de pessoas que preferem futebol lá em cima, tá? Então, se você multiplicar aí 0,625, que é a resposta da letra B, vezes 40, que é o total de alunos, ele vai me dar 25, que é o número de pessoas que preferem futebol, tá? Lembrando que esse número aqui, pessoal, 0,625, se você andar 2 casas aqui, ele vira 62,5%, tá? 62,5%, então é esse número aí, que é o total de alunos que gostam de futebol, beleza? Então anote aí essa questão para a gente poder continuar. Beleza, vamos lá. Pessoal, passe aí para a página 13, tem uma atividade lá embaixo, pessoal, que é uma atividade agora com você. Essa eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Anote para casa essa atividade aí. Eu vou comentar algumas aqui. Essa aqui é para casa. Vou comentar algumas aqui, vocês vão anotando aí e terminam de fazer as outras, tá? Olha a primeira questão, como está bem tranquilo. Represente as razões centesimais na forma de taxa percentual. Ele quer que você use o símbolo de porcentagem, tá, pessoal? E tá fácil, porque todo mundo aqui já está sobre 100, tá? Todo mundo já está sobre 100, então não precisa multiplicar nem dividir. É só pegar o número de cima, por exemplo, na letra A é 6%, tá? Então aí você conclui a letra B, a letra C e a D, beleza? É só escrever na forma usando o símbolo de porcentagem, aí você pode fazer essa aí bem fácil, bem tranquilo, tá? Então na primeira questão é só escrever o símbolo de porcentagem. Quem tiver com o livro faz logo para ir adiantando, né? Então é só usar o símbolo de porcentagem com esse mesmo número que está em cima aí, tá, pessoal? Inclusive na letra C, tá? 143% aí. Beleza. Como seria a 2? Vamos comentar aqui a 2. Na 2, escreva as taxas percentuais na forma de razão centesimal e na forma decimal. Ele quer que você pegue a porcentagem e escreva usando a forma de fração, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Primeira, 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100, tá? Então, essa aí eu estou fazendo a taxa percentual, tá? No caso, a razão centesimal, perdão. E qual é a forma decimal, pessoal? A forma decimal é a fórmula que tem vírgula, tá? Essa aqui é a razão centesimal e ele quer ainda na forma decimal, que é a forma decimal com vírgula. Como é que eu faço a forma decimal de 7 sobre 100? Eu vou pegar 7 e vou dividir para 100.
A resposta é 0,07. Então eu tenho aqui a minha fração, minha razão centesimal e a minha forma decimal desse número. Tá? Então essa é a letra A, vocês tentam fazer as outras. Na questão 3, transforme as frações em taxas centesimais. Como é que eu vou fazer virar taxa centesimal, pessoal? Nessa questão aí, eu posso fazer o número de baixo virar 100. Seria uma possibilidade, tá? Mas eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar o número 3, na letra A, 3, e dividir para 5. Olha por que daria certo nessa situação aí, ó. 3 dividido para 5 não dá para dividir. Aí tu vai colocar 0, 0, 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para chegar em 30 não falta nada. Então o resultado do resto aqui é 0. Então a resposta é 0,6. Quanto é 0,6, pessoal? Na forma de porcentagem, é 60%. Tá? Isso aí a gente já viu nas questões anteriores. Então é esse processo aí que você vai fazer na questão 3. Anote aí rapidamente. Pronto, a 4, a 5, a 6 e a 7 vocês dão uma olhadinha aí para fazer. Eu quero falar agora sobre problemas com porcentagens, que já é a página 15. Tá? Página 15. Quem conseguir fazer aí pelo menos até a 3, já está ótimo. Posso passar, pessoal? Tem alguém copiando? Deixa eu só comentar uma informação aqui na questão 4. Ó. Na questão 4, você pode fazer o seguinte, ele está pedindo que você descubra qual é o número, por qual número decimal deve ser multiplicado o número 100 para que o resultado dê 45. Tá? Pessoal, eu estou indo neste sentido aqui e eu multipliquei. Tá? Se eu quiser voltar de lá para cá, eu tenho que fazer a operação inversa também. Tá? Então, se você fizer nesse sentido, você fez a multiplicação, se você fizer de lá para cá divisão, ele dá o resultado que você está procurando. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar na letra A da quarta e dividir 45 para 100. Tá? Se eu fizer aqui divisão, 45 dividido para 100, o resultado é 0,45. Então, a resposta da letra A é essa. Se eu multiplicar 0,45 multiplicado por 100, o resultado vai ser 45, tá? Então, se você for multiplicando, você volta dividindo. Então, a mesma coisa você vai fazer aqui nessa, ó. 30 dividido para 60, que é divisão. 3 dividido para 12, e aí ele vai te dando os resultados aí, tá? Isso aí é o que você vai fazer na quarta questão, tá? Na quarta questão você faz a divisão, já que no resultado aí, na questão ele disse que foi multiplicado, então o processo inverso seria a divisão. Beleza? Então 45 para 100, 30 para 60 e 3 para 12. Só fazer a divisão e encontrar os resultados aí. Pronto, agora sim, a 5, a 6, a 7 vocês fazem. E aí eu vou comentar agora problemas de porcentagem, já na página 15. Posso passar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, lá vou eu. Pessoal, chegamos aí na página 15, problemas com porcentagens, tá? Aí o texto do teu livro vem assim: problemas que envolvem taxas percentuais fazem parte do cotidiano. A porcentagem está presente em anúncio de TV, na internet, em panfletos, supermercado, farmácia, lojas. Por isso é importante compreender problemas de porcentagem e saber como solucioná-los. Aí o primeiro problema vem dizendo o seguinte: resolva a situação problema a seguir utilizando regra de 3 simples. Pessoal, olha lá, reestudamos regra de 3 nas aulas na semana passada, né? E ele está dizendo que é possível usar a regra de 3 simples para calcular porcentagem. Realmente, pessoal, é possível mesmo.
Aí tem o que a gente vai fazer então para calcular a regra de 3 simples na primeira opção. Tá aqui, ó, primeira opção, regra de 3 simples. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, na regra de 3 simples, quando você calcula a porcentagem, lembra que a gente conversou sobre a regra de 3? Você tem que separar duas variáveis. Essas duas variáveis, essas duas grandezas vão te dar 3 números e com esses 3 números você vai calcular um quarto número. Foi isso que a gente conversou aula passada. Tá? Então eu vou ler a questão e vou procurar quais são aí as variáveis que eu vou trabalhar nessa questão. Então ele diz assim, na estante de professor Diego existem 51 livros. Então eu já sei que livros, quantidade de livros é uma das grandezas que eu tenho para trabalhar. E 51 livros de ficção científica, o que representa 30%. Então porcentagem já vai ser a outra grandeza que eu vou trabalhar, tá? 30% do total, do número total de livros dessa estante. Quantos livros há nessa estante? Bom, não sei, tá? Essa informação eu não sei. Mas o total de livros, pessoal, que está escrito aqui, ó, total de livros, lembra que eu falei para vocês que sempre o total é 100%. Então esse número ele não falou, tá? Você vai ter que observar isso. O total de livros é sempre 100%. Sempre que ele falar de porcentagem, que ele comentou, o total é 100%. Então eu tenho os 3 números que eu estava procurando. Ó, 51 livros, tá aqui, ó, equivalem a 30%. Tá? E aí ele falou assim, do total de 100%. Então 100% vem aqui embaixo. 100% dos livros restantes. Quantos livros há nessa estante? Quantos livros, pessoal? Eu não sei, é X. Então tá aí a minha regra de 3. 51 equivale a 30% e X equivale a 100%, que eu não sei quantos são por enquanto, tá? E aí eu vou pedir que você faça uma anotação aí, pessoal, tá? Uma anotação no teu livro aí, deixa eu fazer aqui do lado. O segundo passo que a gente estudou na aula passada, na semana passada, sobre regra de 3, era separar as variáveis e depois descobrir se é direto ou se é inverso, tá? Vocês acham que 30% equivale a 51? 100%, se eu aumentar aqui, ó, vou aumentar aqui. Vocês acham que aqui vai aumentar a quantidade de livros? Sim ou não? Se 51 é 30%, 100% vai ser mais do que 51 ou menos do que 51? Tem alguém aí ainda? É mais ou menos, pode responder pelo chat também. E aí, pessoal? 51 livros vale 30%. 100% vai ser mais livros ou menos livros? Vai sim, vai sim. Vou mandar lá no canal a aula hoje ainda. A Maria está dizendo que é mais, pessoal. 30% vale 51 livros. 100%, pessoal, é o total de livros. É mais do que 51. Mais do que 3 vezes 51. Porque se você fizer bem aqui, 30 virar 100, você vai ter que multiplicar por um número maior que 3, tá? Vai dar 3,3, alguma coisa assim. Então, se você multiplicar 30 vezes 3,3, ele chega próximo de 100. Então, a mesma coisa aconteceria aqui, eu teria que multiplicar também, tá? Então, qual é a anotação que tu vai fazer aí? Faça essa anotação aqui do lado. Ó, se eu apontei para o sinal para o lado do maior, aqui também vai ser para baixo, porque essa grandeza é direta. E eu quero que você anote aqui do lado, ó. Em porcentagem, não, em porcentagem não. Regra de 3, anote aí, regra de 3 relacionada à porcentagem é sempre direta. Tá? Então, regra de 3, quando você relaciona ela com porcentagem, ela é sempre direta. Anote isso aí no seu livro. Regra de 3, quando você relaciona ela à porcentagem, ela é sempre direta. Beleza, professor. Então, se ela é direta, eu vou multiplicar cruzado. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Quando a regra de 3 é direta, você multiplica cruzado.
tá? Quando ela é inversa, você multiplica direto, a gente já conversou isso aula passada. Então vai ficar x vezes 30, lembra que começa também pelo que tem a letra, né? 3x vezes 30, que dá 30x, e 51 vezes 100, que dá 5.100, tá? Então vai ser 3 vezes x, 30 vezes x, 30x, e 51 vezes 100, que dá 5.100. Passo 30 dividindo, vai dar 5.100 dividido por 30, daria para cortar um zero bem aqui. Vou jogar aqui para o lado. Então vai dar essa divisão aí, pessoal, vai dar 170. Como eu estou calculando livros, pessoal, então aqui é 170 livros. Então o x aí é 170 livros. Então quer dizer que o professor Diego tem lá na livraria dele, lá, 170 livros. Desses 170, 51, que é 30%, vai ser livro de ficção científica, tá aqui em cima, né? Ficção científica. Beleza? Eu acho mais fácil, pessoal, calcular a porcentagem usando regra de 3, mas claro, você pode usar o método que você preferir, tá? Mas eu acho mais fácil você calcular regra de 3 usando porcentagem, aliás, calcular porcentagem usando regra de 3. Beleza? Essa é a primeira opção. Qual seria uma segunda opção para calcular essa mesma questão? Segunda opção, sem usar a regra de 3, pessoal, vamos lá. Eu sei que 30% que ele já me deu aí são 51 livros, né? Então eu poderia pegar os meus 30%, igual como a gente fez lá no começo. Se eu dividir isso aqui por 3, ele vai dar 10%. E depois que eu tiver os 10%, eu posso multiplicar por 10, que aí ele vira 100%. Tá? Então qual é a estratégia que eu estou utilizando aqui? Eu vou pegar 30%, dividir por 3 e depois multiplicar por 10, tá? E aí eu chego no número que eu quero final. Beleza, então bora fazer isso com o número que a gente tem. Qual é o número que a gente tem? 51. Vou pegar 51, que é 30%, vou dividir por 3. 51 dividido para 3, pessoal, dá 17. E aí eu pego 17 e multiplico por 10, que dá 170 livros, tá? Então você pode também pensar desta forma aqui embaixo, não tem problema nenhum. Então 51, que é 30%, divide por 3, que dá 17, e o 17 multiplica por 10. 17 é 10% no caso, né? 17 vezes 10 vai virar 100%, que é 170 livros. Então tá aí a primeira e a segunda forma de você calcular essas porcentagens aí. Questão 2 está dizendo lá: a Lana comprou um apartamento por R$95.000 e ela quer revender esse apartamento com um lucro de 18%. Quanto ela deverá vender? Por quanto ela deverá vender o seu apartamento? Bom, pessoal, vamos lá. Então a Lana, ela comprou um apartamento por R$95.000. 95.000, pessoal, é o preço total do apartamento. Então 95.000 vale 100% do preço do apartamento, é o preço todo, tá? E ela quer revender esse apartamento com um lucro de 18%, pessoal, lucro, tá? Você pode até anotar aí, lucro vai ser 100% mais os 18%, tá? Aliás, vou colocar assim, após o lucro, né? Esse lucro aqui é de 18%, mas como o preço do apartamento já é 100%, tá? Esse lucro vai valer os 100% mais os 18%. Então quanto é que vai ser vendido já o apartamento com o lucro dela? Por 118%. Tá? Então esse aqui é o meu terceiro número que eu preciso trabalhar. Então lembra que eu preciso, na regra de 3, de 3 números. Então vou marcar o primeiro, ó. Qual é o primeiro? 95.000. É quanto vale o apartamento. 95.000 é quanto vale o apartamento. Beleza. Aí ela fez isso e isso é 100%. Só que agora ela quer ganhar 18% em cima. Então o lucro vai ser 100 mais 18%, que dá 118, e esse é o terceiro número que eu tenho. Quais são as grandezas que eu tenho para trabalhar nessa questão? Regra de 3, você precisa de 2 grandezas.
Quais são as grandezas? A primeira vai ser, vou colocar a primeira vai ser dinheiro, que é no caso 95 mil, e a segunda grandeza vai ser a porcentagem, tá? Sempre essa segunda grandeza aí, pessoal, é a porcentagem que ela vai estar trabalhando. 95 mil vale quantos por cento? 100%. E o que ele quer saber, pessoal, é quanto é que vai custar X, tá? Quanto é que vai valer aí 118%. O que é 118%, pessoal? É o total mais o lucro, tá? Então aqui eu vou até anotar aqui, vai ser o total mais o lucro, dá 118%. O preço total é 100%, o lucro de 18% dá 118%. Lembra que a gente conversou, pessoal? Se aumentou aqui, de 100 foi para 118, com certeza o preço do apartamento vai ser maior. Tanto é que ela vai ganhar um lucro aí, certo? Então de 95 mil vai ser um preço maior do que 95 mil. E lembra que eu comentei também que toda vez que a regra de 3 relaciona a porcentagem, ela é direta. Então você pode fazer análise, mas enfim, vai ser direta provavelmente, tá? Então x vezes 100 aqui, vou multiplicar cruzado, vai dar 100x. E aqui vai ser 95 mil vezes 118, tá? Isso aí vai dar 100x igual 95 mil vezes 118, pessoal. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. 95 vezes 118. Dá esse número aqui, ó. 11, 21, 1, 2, 3, 4 zeros, tá? 11.210.000. Passo 100 dividindo, x é igual a 11.210.000 dividido por 100. Divisão por 100, meus amigos, é só cortar 2 zeros. Olha para quanto é que foi o apartamento dela. 112.010. E 10 não, e 100, né? 112.100 vai ser o preço que ela vai vender agora o seu apartamento, tá? Então esse agora é o novo preço do apartamento após o aumento, certo? Se você fizer 112.100 menos 95 mil, você vai ter um lucro aí de R$17.100 aí, foi o lucro dos 18% dela, tá? Então tá aí a forma de você calcular usando regra de 3 para porcentagem, tá? Só o detalhe é você entender direitinho as variáveis que você tem aí para calcular. Bom, como seria então para a gente calcular os 100% na segunda opção, usando outra estratégia que não seja a regra de 3? Bom, eu preciso achar os 18%, tá? Para me achar 18%, eu poderia pegar 10%, tá? Mais 1% vezes 8. Se eu fizer 1% vezes 8 vai dar 8, mais os 10, isso aqui vai dar 18%, tá? Então primeiro vamos calcular 10%, eu tenho 95 mil e vou calcular 10%, para calcular 10% lembra que basta você dividir por 10, certo? Então se eu dividir por 10 vai cortar aqui, isso aqui vai dar 9.500 aí, isso aqui é 10%. Tá? E 1%, pessoal, 1% é eu pegar o 95 mil e dividir por quanto? Por 100, cortando aqui vai dar 950, tá? Só que lembra que o 950, que é 1%, eu tenho que multiplicar por 8, foi o que eu disse bem aqui, ó, tá? Então fazendo isso aqui vezes 8, deixa eu ver, vai dar 950 vezes 8, isso aí dá 7.600, tá? Então esse aqui é 8% e esse aqui é 10%, tá? Então para achar 118% eu vou ter que fazer 100% mais 10% mais 8%, isso aqui dá 118%. Beleza? Então aqui vai ser, quanto é 100%? É 95 mil, mais, quanto é 10%?
9.500. Quanto é 8%? 7.600. Bora ver quanto é que dá isso daí. 95 mais 9.500 mais 7.600. Então isso aqui dá R$112.100. Então cheguei na mesma resposta usando outro processo. Beleza? Tia, pode repetir a letra B, por favor, não entendi direito. Tá, a letra B, né? Olha só, o que foi que a gente fez na letra B? Na letra B eu preciso chegar em 118%, tá? Então a primeira coisa que eu fiz na letra B foi calcular quanto é 10%, tá? Se eu fizer 10% mais 8%, eu calculo 18%. E aí depois eu calculo mais 100, né? Para ficar 118, tá? Só que esse 8% bem aqui, eu fiz 1% vezes 8 para dar 8%. Beleza? Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Como é que calcula 10%? 10% tu pode pegar o número e dividir por 10, né? Assim? Eu pegaria 95.000 e dividido por 10. Isso aqui dá 9.500. 9.500 é 10%, tá? Isso aqui, deixa eu deixar anotado aqui embaixo, é 10%. Tudo bem até aí o 10%? Sim. Sim. Aí agora eu vou calcular 8%. 8% é 1% vezes 8. Então primeiro eu vou calcular 1%. Como é que calcula 1%? Pega 95.000, que é o preço do apartamento, e divide por 100. Quando você divide por 100, você calcula 1% só, tá? Então eu vou cortar, ó, corta 2 zeros, isso aqui dá 900, dá 950. Só que 950 é 1%, eu preciso de 8%. Então para achar o 8%, eu vou multiplicar isso aqui por 8. Tá? Se eu multiplicar 950 por 8, dá 7.600. Esse número aqui é quantos por cento? É 8%. Tá? Então eu já tenho aqui embaixo 10%, eu já tenho aqui do lado o 8%. Para ficar 118, eu preciso somar mais 100. Tá? Então olha como é que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui 100% mais 10% mais 8%. Se eu somar tudo isso aí, dá quanto? Ó? Dá 118%, que é o número que a gente conversou lá no início da questão. Tá aqui, ó, 118%. Tá? Tudo bem até aí? Melhorou? Sim, professor. Tá, então agora vamos só substituir quanto é que vale cada um. 100%, lá na questão ele já me disse, 100% vale quanto? 95.000, que é o preço do apartamento todo, tá? 10% eu calculei aqui do lado, ó, 10% é 9.500, mais 8% está aqui em cima, ó, 7.600. Quando você somar tudo isso, vai dar o mesmo resultado lá de cima, R$112.100. Então, para ela vender esse apartamento com um aumento, uns juros aí para ela, aí, um lucro, né, de 18%, ela teria que vender por R$112.100. Então, quer dizer, deu o mesmo resultado da questão de cima, tá, pessoal? Mas olha o trabalho que deu para a gente fazer isso. Tá? Então, eu prefiro usar a regra de 3 simples aí, que foi bem mais rápido. O único detalhe foi você entender e interpretar esse 118 bem aqui, tá? 118 é 100% mais os 18 de lucro dela, certo? Outra palavra que vocês vão ouvir muito, pessoal, é prejuízo. Prejuízo também você já não soma, você subtrai, porque prejuízo o cara está perdendo dinheiro e não ganhando. Lucro você soma, prejuízo você subtrai. Mas isso a gente vai comentar mais à frente depois, tá? Bom, meus amigos, vamos lá. Nós já falamos de um monte de coisa aí a respeito de cálculo mental, tá? Falamos sobre o uso de regra de 3 para porcentagem. E agora vamos ver como é que tu vai fazer isso. Eu vou fazer bem devagarzinho essa questão para a gente ver se dá para entender bacana, tá? Lucas comprou um objeto por R$500. Pessoal, se ele comprou esse... desculpa, página 17. Que é página 17, livro 4, tá, pessoal? Livro 4. Bom, então, o Lucas, ele comprou um objeto por R$500.
A pergunta que eu quero iniciar, que vocês respondam, é quantos por cento equivale R$500? É o preço total da televisão, tá? Ele comprou esse objeto, vamos dizer que seja uma televisão, na verdade a televisão é da questão 2, mas vamos dizer, esse objeto ele comprou por R$500, quanto por cento é esse valor, pessoal? É o preço do objeto, e aí, quantos por cento é? Não dá para dizer ainda? Então eu vou escrever assim para ti, ó, o preço total, é 100%. Quando ele disser que o preço total de um objeto, pessoal, é tantos reais, esses tantos reais serão 100%. Beleza? Aí aqui ele continua assim, ó, e deseja vendê-lo com lucro de 30%. Tá? Lucro, pessoal, vocês acham que ele vai vender mais caro ou vai vender mais barato? Ele vai ganhar o lucro, vai ser mais caro ou vai ser mais barato do que R$500? E aí, o que vocês acham? Ele tem um objeto que custa 500, ele quer vender isso aí com um lucro de 30%. Ele vai vender mais do que R$500 ou menos do que R$500? É mais, pessoal, é mais do que 500. Lucro, pessoal, lucro é um valor maior que R$500, tá? É um valor maior. Agora eu preciso saber quanto é esse lucro, bem aí. Por quanto ele deverá vender o objeto, é o que a questão está querendo saber. Então vamos montar nossa regra de 3. Quais são as grandezas que eu tenho aqui nessa questão? Dinheiro, está bem aqui, ó. R$500 é dinheiro, vou colocar assim, ó. Dinheiro, R$500. Esses R$500 valem quantos por cento, pessoal? 100%, tá? Beleza? E o que eu quero saber é quanto é que vai custar 130%. Por que 130? Porque ele vai ter um lucro de 30%. Esses 30% vai ser em cima do dinheiro que ele já comprou a televisão. Ele comprou por 500, que é 100%, e vai vender por 130%, tá? Então, bem aqui nesse lucro, pessoal, eu tenho o valor total mais o lucro. Quanto é o valor total? 100% mais 30%. Então, o preço agora é 130%. E aí, deu para entender isso? Sim ou não? Mais ou menos? Vou fazer essa conta aqui para cima. Vou fazer de azul, aqui em cima. Esse lucro vai ser o total mais o lucro. 100% mais 30, isso aqui dá 130%, tá? Beleza, então vamos lá. Então vai ficar assim, lembra que na aula passada a gente conversou, na aula de hoje ainda, tá? Na aula de hoje, aula anterior, antes do intervalo, a gente conversou que regra de 3, quando trata de porcentagem, ela sempre é direta, então a multiplicação é cruzada, né? X vezes 100 vai dar 100x igual 500 vezes 130, pessoal. Vou escrever aqui, ó, 500 vezes 130. Quanto é que dá 500 vezes 130? 500 vezes 130 dá 100x igual a 65.000. Passa o 100 dividindo, vai ficar x igual a 65.000 dividido por 100. Esse 100 bem aqui passou dividindo. Olha o zero, ó. 1, 2, cortei 2 zeros. Quanto é que saiu daqui? Então, o valor que ele vai vender vai ser R$650. Então, o preço da televisão, pessoal, da televisão não, eu fico dizendo televisão porque tem a foto da televisão ali embaixo. O preço do objeto era R$500. E ele vai vender por 650, ele vai ganhar R$150 na venda desse produto. Esses R$150, pessoal, que aumentou, equivalem a 30% do produto.
tá? Então, se eu fosse escrever 100% mais 30%, seria R$500 mais 130, opa, 130 não, 150, mais R$150, que deu 650, que é esse número que está lá na frente, tá? Pessoal, me digam aí alguma coisa, e aí, como é que ficou essa questão? Mais ou menos? A gente vai ter que treinar mais isso, tá? Porque é a primeira vez que a gente faz uma questão dessa. Tá? Vamos treinar mais para ficar mais claro aí. Deu para entender mais ou menos essa? Sim ou não, sim ou não? Sim. Beleza. Deixa eu ver quantas pessoas tem. 9 pessoas só. Eita. Eu vou fazer uma anotação aqui, vocês escrevem aí em algum lugar no livro, tá? Pode pegar uma folha à parte aí, depois eu volto lá no caderno. Deixa eu só voltar aqui rapidinho então para a gente conversar. Toda vez que a questão falar sobre porcentagem, tá? Que ele usar a palavra lucro, você vai fazer 100% mais o lucro. O lucro, 30%, 40%, 15%. Se ele falar de prejuízo, vai ser 100% menos o prejuízo. Tá? Esse prejuízo pode ser substituído pela palavra desconto. Tá? Lucro pode ser substituído pela palavra aumento. Então ele pode falar, ele quer vender o produto com um aumento de 30% ou com um lucro de 30%. Prejuízo pode ser um prejuízo de 15% ou um desconto de 15%, tá? Então toda vez que ele falar isso aí, você pode anotar desta forma, beleza? Voltando lá na questão, vou só reescrever aqui porque eu acabei apagando, não sei se todos escreveram. Então o que foi que a gente fez nessa questão? Foi dinheiro e porcentagem. Eu tinha R$500, isso valia 100%. Quanto é que ia valer? 30%, 130%, né? Que foi o lucro, né? 130%. E aí eu falei para ti que 130%, aliás, essa porcentagem aqui é direta, né? Multipliquei cruzado, ficou 100x igual a 500 vezes 130, que deu 65 mil. Passei o 100 dividido por 100 vai cortar 2 zeros, o x deu R$650. Então ele vai vender esse produto aí, para ele ter um lucro de 30%, ele vai vender por R$650. Tá? Aqui em cima eu tinha anotado que lucro era, aqui esse 30 aqui, esse lucro, né, vai ser 100% mais 30%, que vai dar 130%. Então o lucro é sempre 100% mais o lucro. Prejuízo ou desconto é 100% menos o prejuízo ou desconto. No caso da questão 2 aí, por exemplo, ele está falando de desconto, tá aqui, ó, desconto de 27%. Tá? Então no desconto a gente vai falar, a gente vai fazer isso aí. Pode. Vamos lá na 2, bem devagarzinho, qualquer coisa vocês falam aí que a gente retoma, tá? Questão 2, um aparelho de televisão a cores vendido a prazo custa R$840. Nem sei por que ele falou a cores, né, pessoal? Nem sei se tem mais preto e branco. Mas vamos lá. Ele é vendido a prazo. O que é a prazo, pessoal? Você sabe o que é a prazo? Alguém sabe o que é a prazo? A prazo, pessoal, é parcelado. Tá? A prazo é quando o cara não paga exatamente naquele dia. Ele pode parcelar várias vezes ou não pagar hoje, paga daqui a 30, 60, 90 dias. Isso é a prazo, tá? Então ele é vendido a prazo com um custo de R$840, tá? Mas será comprá-lo à vista
com um desconto de R$ 27,00. Olha aí a Márcia comprando a televisão. A Márcia vai comprar à vista. O que é à vista, pessoal? Pagamento feito no ato da compra, tá? Então o cara vai pagar hoje a televisão. Se ele for lá pegar essa televisão e pagar hoje, ele vai ganhar um desconto de 27. Se é desconto, ele vai pagar mais do que 840 ou vai pagar menos do que 840? E aí, meus amigos, ele paga mais do que 840 ou menos do que 840? Ele vai pagar menos, porque ele vai pagar com um desconto de 27, tá? Então vamos relembrar aquela informação que eu te dei agora há pouco. Desconto, vou anotar aqui em cima. Desconto é 100% menos o desconto, tá? Então 100%, vou ver se eu consigo encaixar dentro dessa questão aqui. Desconto é 100% menos o desconto. Então nessa questão vai ficar assim, ó, 100% menos 27. Que 27 é esse, professor? É o desconto, tá aqui, ó, 27 é o desconto, tá? Quanto é que dá 100 menos 27? Dá 73. Então quanto é que ele vai pagar do produto? 73%. Beleza, então 76,3% é o preço que ele vai pagar após o desconto. Bom, como é que eu vou montar essa regra de 3? Vamos lá. Eu vou falar aqui de dinheiro e vou falar aqui de porcentagem. 840 é o preço da televisão, tá? Isso vale quanto? Vale 100%. O que eu quero saber, pessoal, olha lá, hein? 840 é 100% da televisão. O que eu quero saber é quanto é que vai custar. Olha o X aí, ó. O X está embaixo do dinheiro, do 840. Quanto é que vai custar? Quanto de dinheiro que eu vou pagar se eu pagar só 73? Por que 73, pessoal? Porque 73 é o valor que eu vou ter após o desconto. E aí, meus amigos? Deu para entender isso aí, essa montagem dessa questão? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Esse 840 aqui, pessoal, é o preço total da televisão. Se é total, ele vale 100%. Por isso que bem aqui eu fiz que 800 está para 100%, 840, tá? Quanto é que eu vou pagar esse X aqui, ó? Eu não sei quanto é. Se eu pagar só 73%. Por que 73, pessoal? Porque 73 foi o desconto, tá? 100 menos 27, que deu 80. 100 menos 27, que deu 73, tá? Então esse número 73 vem desse desconto que o cara deu bem aí na questão. Esse 27 está bem aqui, ó, tá? Então pronto, montei a questão, agora eu vou calcular os valores. Para calcular essa regra de 3, você lembra que sempre que uma regra de 3 fala de porcentagem, ela é direta. Se ela é direta, multiplica cruzado. 100 vezes x vai dar 100x igual 840 vezes 73, pessoal. Dá 61.320. Passa o 100 dividindo, vai ficar x igual a 61.320 dividido para 100. Tá? Daria para cortar um zero bem aqui, mas de qualquer forma essa divisão aí vai dar um x igual a R$ 613,20. Olha aí que beleza, né? Ele ia pagar 840, agora ele vai pagar R$ 613,20. Tá? Quanto seria esse desconto aí? Bora ver. Se você fizer 840 menos 613, pessoal, você vai achar um desconto aí, ó, 840 menos 613,20. O desconto que ele conseguiu nessa televisão foi de R$ 226,80, tá? Só porque ele pagou à vista, ele pagou agora no dinheiro. Como ele fez esse pagamento à vista agora, ele conseguiu um desconto de R$ 226, tá? Que beleza, né? Isso aí é muito comum da gente ver hoje no mercado, no comércio aí.
O pessoal dando desconto para quem paga à vista. Para quem compra só de uma parcela, né? Que não fica parcelando várias de 15 vezes, de 10 vezes, né? Isso é muito comum você encontrar hoje no mercado aí. Beleza, anotem aí que só falta a questão 3 pra gente. Vamos lá, questão 3. Na questão 3, uma pesquisa foi feita com 1.200 participantes para saber quantos deles assistiram aos jogos nas últimas Olimpíadas. Pessoal, já tem um número aqui que eu vou usar. Eu vou colocar logo assim, ó. Aqui vai ser a quantidade de pessoas e aqui a porcentagem. Tá, bora ver o que sai aí desses valores. Então, 1.200 participantes. 1.200 é todo mundo que vai participar dessa pesquisa, pessoal. Se é todo mundo, isso vale 100%. Então, 1.200 participantes que valem 100%, tá? Para saber quantos deles assistem ao jogo nas últimas Olimpíadas. Beleza. Após recolherem os dados, concluiu-se que 65% desse povo aí, pessoal, não assiste a 50% dos jogos. Pessoal, cuidado com essa questão. Porque esse 50%, apesar de estar escrito em porcentagem, ele não vai ser usado na questão, tá? 65% dos telespectadores não assistiram a mais de 50% dos jogos, não assistiram a metade dos jogos, é isso que ele quer dizer, tá? Então esse 50% aí não vai ser usado como porcentagem, beleza? Então eu sei que 65% não assistiram, tá aqui, ó, 65% não assistiram. Beleza, vamos continuar. Sendo assim, quantos participantes assistiram? Bom, vamos lá, né? O que eu vou fazer nessa questão, pessoal? Presta muita atenção. 65% é o pessoal que não assistiu. Quem é que pode me dizer, então, quem foi que assistiu? Quem foi que assistiu? 100% menos os 65% que não assistiram, tá? Então, todo mundo que é 100%, se eu tirar o pessoal que não assistiu, sobra quem assistiu, tá? Tudo bem aí, pessoal, ou não? Ou mais ou menos? Tá, então se eu fizer 65, vou fazer assim, ó. Vamos dizer que esse povo todinho foi colocado aqui dentro desse espaço aqui. Tem um monte de gente aqui dentro desse espaço, tá? Tem gente aqui que assistiu e gente que não assistiu, beleza? Aí eu peguei esse povo todinho que estava organizado aí nessa sala e falei assim, olha, todo mundo que não assistiu, vem para esse lado direito aqui. Quantas pessoas ficaram aqui? 65%, é a galera que não assistiu. Esse povo aqui não assistiu, tá? Se essa galera não assistiu, pessoal, sobrou quantos que foi o pessoal que assistiu? É só fazer o total, que é 100 menos 65. Isso aqui dá 35%. Então, 35%, pessoal, é o pessoal que assistiu. Certo? Se você somar aqui em cima 35 mais 65, dá todo mundo que é 100%. Tá? Então 65% não assistiu, enquanto que 35%, que foi o que sobrou, foi o pessoal que assistiu aos jogos. Então 1.200 vale 100%. E quanto é que vai valer? Olha o X, ó. Quanto é que vai valer? 35%, que é a galera que assistiu. Que é isso que ele está perguntando aqui, ó. Quantos participantes assistiram? Assistiram, tá? Beleza? Como eu sei que é regra de 3 envolvendo porcentagem, eu sei que é direta. Se é direta, multiplica cruzado, né? Então vai ficar x vezes 100, vai dar 100x igual 1.200 vezes 35. 1.200 vezes 35, pessoal, dá 42.000. Passo 100 dividindo,
x igual a 42.000 dividido para 100. Corta 2 zeros, x igual a 420 pessoas. Quem é essa galera? É a galera que assistiu, né? No caso aí, assistiram. Então, enquanto que 65% da galera não assistiu, 35% foi o pessoal que assistiu. E quanto é isso em porcentagem? Aliás, em números, né? Em números, está aqui, ó. 35% equivale a 420 pessoas, tá? Essa questão aí, pessoal, eu acho que precisaria de mais tempo para a gente tratar. Antes de chegar nessa questão, falar de outras questões até chegar lá, né? Mas eu vou fazer 2 exemplos aqui que não estão no livro para a gente poder interpretar melhor essa informação aí, tá? Eu vou escolher um produto agora e vou dar um aumento e um desconto nesse produto para ver quanto é que vai custar para a gente. Vocês que vão dizer qual é o produto e qual é o preço dele, tá? Vamos pensar aqui, mas primeiro escrevam aí, anotem essa questão 3 aí. Vamos dizer que eu tenho um produto qualquer. Qual seria esse produto, pessoal? Se alguém quiser dizer aí. Um celular. Vamos dizer aqui que eu tenho um celular, tá? E esse celular custa, vamos dizer aqui, R$1.200. Vamos dizer que esse é o preço do celular. Quantos por cento seria R$1.200, pessoal? Seria 100%. Esse é o preço total do celular. E aí lá na loja tem 2 possibilidades. O cara pode pagar à vista, tá? Ou ele pode pagar a prazo. À vista. Oi, pode falar. Essa é a sua última aula? É a última aula. De todas? De todas. Mas vai ter alguma aula de professor? Ah, não sei. Aí tem que ver o horário de vocês. Não sei. A minha mãe marcou o negócio pra mim sair agora, verdade? Você acredita? Então não tem problema não. Depois tu vê a aula gravada lá. Esse finalzinho não tá no livro não. É só uma ideia aqui que a gente vai. Tá? Não se preocupa não. Aí quando chegar lá, vou ver se tem internet pra mim. Ou tem alguma última aula. Beleza, tranquilo. Agora eu vou ter que tomar banho. Tchau, tchau. Beleza, valeu. Obrigada. Falou. Pessoal, então vamos dizer aqui que no pagamento à vista ele tem um desconto de 20%. No pagamento a prazo ele vai ter um aumento, porque a prazo é parcelado, geralmente fica mais caro, né? De 20%. Tá? Então, o que eu quero dizer com essa situação? Vamos resolver na forma de porcentagem. Desconto a gente já conversou, é 100% menos o desconto. Então, quanto é que ele vai pagar? 80%. Aumento a gente também já conversou, é 100% mais o aumento. Ele vai para 120%. Como é que eu calcularia então a porcentagem usando regra de 3 do pagamento à vista? Eu ia colocar assim, ó, dinheiro e aqui porcentagem. Então ficaria 1.200, que é o dinheiro, vale 100%. Quanto é que vai valer? Ó, X, só 80%. Por que 80%, professor? Porque ele vai pagar com desconto, é só 80%. X vezes 100 aqui vai dar 100x igual 1.200 vezes 80. Ó, 1.200 vezes 80 vai dar 96.000. Tá? Passo 100 dividindo 96.000 dividido para 100, vai cortar 2 zeros aqui. Olha quanto ele vai pagar com desconto de 20%, pessoal. Ele vai pagar R$960. Olha quanto era o celular, 1.200. Olha quanto é agora, 960. Tá? Teve um desconto de R$240 aí, só porque ele pagou à vista. Tá? Como seria o aumento então? O aumento é 100% mais o aumento, que é 20%, vai para 120%. Ele tem que pagar mais caro no caso do aumento. Então a porcentagem vai ficar assim, ó. Dinheiro, porcentagem. 1.200 vale 100%. Quanto é que vai valer? X, ó. Quanto é que vai valer? 120%, que agora com o aumento, né? Então vai ser x vezes 100, que vai dar 100x, igual 1.200 vezes 120,
1.200 vezes 120, pessoal, dá 14.400, aliás, 144 mil. Passo 100 dividindo, 144 mil dividido para 100, cortaria 2 zeros aqui. O resultado dessa continha é x igual a R$1.440. Então quer dizer, ele pagaria 1.200, mas agora ele vai pagar 1.440, R$240 a mais do que ele pagaria se ele pagasse, tá? Aliás, R$240 a mais do preço do celular. Beleza, galera? Então essa é a ideia de você utilizar porcentagem com regra de 3. Você vai ter que avaliar se é desconto, se é aumento, e lembrar que sempre elas são grandezas diretas, certo? Alguém quer anotar isso daí? Alguma pergunta até aqui? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra o capítulo que fala, a parte do capítulo que fala de porcentagem, e amanhã a gente começa a parte de juros simples, que é lá na página 18, tá? 18, 19, tá? Amanhã ainda eu começo o capítulo 15, probabilidade estatística, tá? Provavelmente amanhã eu ainda começo ele. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Sim ou não? Se não tem nenhuma pergunta, meus amigos, então a gente encerra por aqui hoje, tá? E amanhã a gente retorna.